Qual a diferença? Toda, você vai ver. Ah, meu pirraia. É porque eu tava coçando o olho. Tá, bora. Sai perdendo, pô. Ei. Bora. Desse... Eita. Foi a mesma coisa. Foi não, pai? Foi Oxi, igual. esse daí mandou uma energia diferente na câmera, meu irmão. Foi igual. Bora. Pausa. E vamos para mais um episódio do Agora Pesando no vai. Assunto, Agora vai. o podcast da família brasileira. Quais- Primeiro tema, Felipe, a gente vai começar com treinar até a falha. Será que tem alguma relação com hipertrofia? É o único para hipertrofia? Isso é o que a gente vai ver, né? Vamos ver, né? Treinar para comer mais. comer mais. Será que essa compensação vale a pena? Continue no vídeo para ver. Antes da gente começar a argumentar sobre os assuntos, vamos ver o que a galera falou, né? Vamos ver lá nas entrevistas que a gente foi às ruas para saber a opinião da galera. Ele é uma condicionante, né? É um fator que é condicionante, mas não determinante para a hipertrofia. Ele já foi muito mais bem visto dentro da educação física, quando preponderava a questão da teoria do dano muscular. Que aí a falha seria, enfim, necessária e incondicional para isso. Hoje já se entende que, embora ela possa favorecer, e favorece, qualquer estímulo que seja dado ao músculo pode reverberar em hipertrofia, né, ter essa resposta, mas que não é necessária. E que pode, inclusive, caso você utilize demais, além do que o corpo vai ter como benéfico em relação à dose-resposta, inclusive pode acarretar dano neuromotor, mas que é um condicionante, mas não um determinante para isso. Sim, tem relação sim, já que a hipertrofia é necessária que haja algumas microlesões no tecido muscular. Agora eu acho pertinente que se tenha cuidado para não gerar lesões de fato nesse tecido por excesso ou por cargas muito elevadas ou erros de execução. Uma coisa que eu vi estudado é que não precisa necessariamente fadigar ou não precisa ficar dolorido para que haja hipertrofia. E às vezes as pessoas elas entram muito nessa questão de levar a fadiga e tendem a se lesionar por essas questões. Reverberar a hipertrofia. Frases de efeito, né? Magnífico. Deixa eu procurar logo no dicionário aqui o que é isso, antes de comentar. Mas, esperado já o que a galera ia falar, né? Sempre relacionar, pensar em treino a falha com perigo de lesão, treino a falha com dano muscular. Quando a gente vai ver nos estudos mesmo, né? Quando a gente pesquisa sobre treino a falha, essa falha por exemplo, o Tamires falou que é treinar até sentir a dor, né? Treinar até doer o músculo. Mas quando a gente vê nos estudos, é o treino até a falha técnica. Então é quando a gente tá lá fazendo a execução, faz lá, por exemplo, na roxa direto faz uma repetição e quando vai na segunda já não consegue completar o movimento por completo. Então aí já é a falha técnica. Então já começa a ver que não está relacionado a até fazer e não conseguir se mexer mais, ou fazer e começar a sentir dor muscular, né? Perdeu o padrão de movimento. Isso, perder o padrão de movimento, é justamente isso, quando a gente vai pesquisar sobre o treino até a falha, né? E assim, nos estudos, eles são mais aplicados com o intuito de garantir que o indivíduo ele chegou ao limite de fato. Diferente da gente fazer um treino e saber que, por exemplo, se eu calcular a carga dele para ele treinar até 80% do RM dele e eu fazer X repetições e eu saber que na repetição tal ele vai começar a ter uma falha técnica, tem um risco de erro, né? Porque o indivíduo ele pode começar já a errar antes por questões técnicas mesmo ou por questões de psicológico, de achar que já está cansado e parar, né? E aí o viés de fazer o treino até a falha é justamente isso. Pelo menos nas pesquisas eles quando justificam, né, o porquê optar de introduzir esse tipo de treinamento é justamente por isso. Para tentar criar um viés que tenha o mínimo de erro possível, né, na pesquisa.
Diga Eu lá. eu gostei das entrevistas, frases de efeito, né? E, Mais uma frase pra vida aí, ó. né? E, e achei interessante o que acho que Tamires falou, que Tamires e Gabriela falaram que trata sobre a falha, o treino até a falha gera lesão muscular, dano ao músculo. Mas isso é verdade, isso é um fato. Só que o dano às fibras musculares não ocorre só até o treino até a falha, né? Isso. A não falha também gera essa adaptação, né? Eu estava vendo uma meta-análise tratando sobre, acho que foi de 2021 essa meta-análise, comparando o treino até a falha e o treino sem falha. E não encontraram mudanças significativas entre os dois treinos. No quesito hipertrofia e também no quesito ganho de força. No quesito ganho de força, os artigos que tratavam sobre a não falha têm até melhores benefícios do que a falha, né? Então é interessante notar isso, que não necessariamente a gente precisa de falha para ganhar massa muscular, e corroborando com os estudos de eletromiografia que mostram que a ativação máxima do músculo se dá antes da repetição que se chega na falha. Esse treino até a falha a gente tem que ter muito cuidado, porque ele também pode gerar lesões. Ele também, estudos mostram que a falha é o momento que a pressão arterial chega no seu pico. A gente tem que fazer riscos e benefícios daquilo na hora de prescrever um treino que chega até a falha. É bem claro isso, que o treino até a falha, o treino sem falha são bem equiparados, então eu preferi o sem falha. Mas por que a galera tá fazendo muito treino até a falha, né? Acho que é muito uma cultura do fisiculturista, né? Tem muita coisa relacionada a isso mesmo. Justamente o pessoal acha que vê alto rendimento, vê principalmente fisiculturista, né? Acha que tem que treinar até a falha lá, tem que treinar até não conseguir levantar os braços, por exemplo, para conseguir realmente atingir a melhor hipertrofia. Mas na verdade, tanto o treino até a falha, na sua forma, né, quanto o treino leve, moderado, submáximo, ele também pode promover hipertrofia, e até às vezes ele tem uma eficácia melhor dependendo do indivíduo, né? Tem estudos que mostram que indivíduos que não eram ativos, que eram sedentários por pelo menos 6 meses sem prática de atividade física, e com indivíduos ativos. Então o estudo ele tentou justamente ver esse treino até a falha e treinos que iam de leve a moderado, de moderado a alto, a intensidade. E aí ele viu que não tinha diferença quando a gente olhava para indivíduos treinados. E quando a gente via para indivíduos destreinados, o treino até a falha ou o treino com alta intensidade ele tinha menos efeito com relação a um treino de leve a moderado. Porque o estímulo de leve a moderado já era suficiente para aquele indivíduo. E quando tinha um estímulo muito mais alto, acarretava em um dano muscular. Não um dano muscular que é o buscado, que era romper fibras para hipertrofia. É uma questão bem complexa essa, porque tudo depende da metodologia, claramente. Isso. Mas as pessoas acham que você ganha massa muscular na academia, ali é o começo. O que vai fazer mesmo é a recuperação, como tu vai se recuperar. E se tu treina até a falha todos os dias, tu não treinou até a falha nenhum dia. Exato. Porque tu não teve a recuperação. Que o maior erro que eu vejo na academia é justamente isso. Todo mundo treinando no mesmo nível todos os dias, sem organizar um treino ideal, de periodizar e fazer um treino de choque, um treino e outros recuperativos, né? Eu estava falando dessa questão do fisiculturismo porque eles influenciam tanto que o treino das pessoas são bem próximos aos dos fisiculturistas, mas os fisiculturistas conseguem fazer até a falha. Por que eles conseguem fazer até a falha? Porque eles tomam anabolizantes, então a recuperação, a sinalização deles é muito mais rápida. Muito mais alta. Então, a gente não pode fazer o mesmo treino que um fisiculturista, né? O treino do pessoal dos fisiculturistas era corpo inteiro, tá ligado? Hoje, agora é uma divisão peito e tríceps, costa e bíceps, ombro e perna, que eu nunca vou entender essa divisão. Né? O tradicional. Nunca vou entender essa divisão. Acho que se alguém fizer diferente é raro a gente achar isso. Nunca vou entender essa divisão, né? Então, para mim, é sempre bom cuidar dessa questão da organização do treino, do descanso,
periodizar bastante. Entre falha e não falha, eu prefiro não chegar até a falha, na maioria dos casos, por conta de lesão, principalmente em relação ao público. Se for um idoso, se for uma pessoa com doenças metabólicas, eu prefiro não chegar até a falha, né? Exatamente. E assim, o pessoal também associa que quanto maior o rendimento, melhor vai ser o resultado, né? Por exemplo, tu citasse os fisiculturistas, mas atletas de qualquer outra modalidade que treinam, o segredo é fazer o submáximo, é tentar chegar ali perto do limite, mas nunca tentar chegar à falha, que é justamente para evitar uma possível lesão ou overtraining, que os atletas estão treinando lá todos os dias e a sobrecarga é absurda, principalmente no período de base que o volume é gigante. Quando vai chegando perto de competição, que a intensidade vai aumentando, eles têm que ter uma base boa, bem estabelecida, para que não tenha uma lesão. E se eles ficarem treinando realmente até a falha, todos os dias, eles não conseguem chegar bem naquela competição, eles não conseguem chegar recuperados naquela competição. Esse é o ponto-chave de, por exemplo, competições de alto rendimento a nível internacional. O atleta conseguir encaixar todo o seu treino, treinando sempre próximo do seu máximo ali, próximo da sua falha, todos os dias, para chegar no melhor rendimento sem que ele tenha uma lesão. Então é muito difícil. Então por isso que a gente sempre vê muita notícia de atleta de tal país ou atleta de tal estado se lesionou próximo da competição, porque ele já estava com uma carga muito gigante, e se ele começar a ficar indo até a falha todos os dias, ou se ele arriscar aí a falha pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, ele tem um risco altíssimo de lesão também, de dano muscular. Então isso também tá relacionado aí com o treino até a falha, né? Não quer dizer que o treino até a falha tem um melhor resultado para o indivíduo. Às vezes um treino leve e moderado pode ter o mesmo efeito, ou melhor. Não precisa ser leve e moderado, é só não chegar até a falha. Sim. Né? É isso, né? É isso. Próximo assunto, treinar para comer mais. Ei, vamos ver o que a galera falou sobre isso. Pesa. Depende muito, individual. Depende se eu fosse, né, a personal ou a profissional que fosse prescrever, eu não orientaria. Ou a gente entraria em um consenso, né? Porque as compensações não vão ter ganhos futuros, né? Ele vai estar treinando e vai estar produzindo, não vai ter um déficit. Então, se ele quer manter um gasto calórico, então ele vai treinar para compensar no outro dia, não vai ter ganhos futuros, né? Vai estar sempre equilibrando o balanço energético. Então, se for um objetivo da pessoa, tranquilo, mas se tiver um objetivo de emagrecimento ou de hipertrofiar, outro tipo de objetivo, não vai atingir, né? É uma ilusão. Treinar para comer mais, tu tá, pondo e tirando ao mesmo tempo, e às vezes tirando mais do que pondo, porque não é isso. O que emagrece realmente não é o exercício físico, é a alimentação, é a dieta. Então, tu fazer 2 horas de cardio e comer uma pizza inteira sozinha achando que vai mudar alguma coisa, não vai. É mais ilusão. É a questão de você compensar, né? A vigorexia, ela é uma doença que tem isso muito, né? De você se purgar pela sua alimentação. Você se alimenta e usa o exercício para se punir e para compensar essa questão calórica, né, da ingestão do alimento. Eu acho que é um pouco inevitável. De alguma forma, acontece isso no imaginário das pessoas. Não é interessante, mas é algo que não tem como você fugir tanto. Você tem que tentar trabalhar isso dentro de algo que seja mais saudável, tendo apoio de nutricionista, de psicólogo também, que eu acho que é o mais importante para você identificar essa relação com a comida e como é que ela se dá. Pesou, Cris? Pesou. E aí, tu é adepto, Felipe, a comer mais? Corta. Brincadeira. Brincadeira. Eu acho que Bárbara já deu a deixa aí pra mim na entrevista do que eu queria falar. Então fale. Vamos lá, vamos falar. Vamos pesar no assunto, Felipe. Falando de treinar para comer mais, né? A gente sempre relaciona com essa compensação, né? Vou gastar aqui para poder consumir aqui e aí vai ficar igual. Lembro até de uma vez quando eu fazia um estágio da disciplina na academia, e aí o aluno chegou para mim e fez: professor, comer frango é bom? Tem proteína, né? Pode ser interessante, mas não é a minha área não. Mas por que ele?
Porque massa é ruim, né? Se eu comer muita massa, pode ser ele. Mas na física, se a gente botar um negativo e um positivo não se anula, aí eu falo que você quer saber. Ele fez, se eu comer uma coxinha de frango, não vai dar no mesmo? Não vai dar em nada? Eu faço, rapaz, você tá querendo que eu diga que você pode sair aqui da academia pra comer uma coxinha ali? Eu faço se você quiser, velho. Toma Coca-Cola zero e Toma depois Coca-Cola mete zero, pronto. Aí tá de dieta, né? Mas é justamente isso que a galera pensa, né? Eu vou fazer um treino aqui para poder compensar aqui. E aí a gente fala justamente de balanço energético, né? Muita gente, por exemplo, vai começar a fazer emagrecimento e acha que tem um gasto energético X e só é baixar a quantidade de alimentação, baixar a quantidade de carboidrato, né? O que a gente mais vê é zerar o carbo para poder perder peso. Baixar a alimentação para emagrecer é diferente de aumentar o gasto para emagrecer. Então você mantém lá a alimentação e aumenta o seu gasto calórico, aumenta a quantidade de exercício. É diferente de só parar de comer para tentar diminuir a quantidade que absorve e não perder, né? Se a gente for levar, principalmente do ponto de vista do emagrecimento ou da hipertrofia, você ficar fazendo essas compensações não vai adiantar. Você não vai conseguir chegar lá nos seus objetivos. Se você realmente só quer fazer aquilo para você ter o prazer de no final do dia poder comer uma fatia de pizza, alguma coisa, como o Bárbara diz, né? A gente vai ter que fazer aquela negociação lá. Você vai fazer aqui, você pode tirar ali e tal, mas você não vai conseguir alcançar um objetivo tal, se você quiser. Enfim, tudo se trata do objetivo da pessoa, né? A gente não pode também limitar. Eu não gosto muito dessa ideia de recompensa, não, né? Mas pode continuar. De recompensa. Eu também não sou muito adepto, não. Mas assim, é o que mais se encontra, né? Então, sempre deixando claro isso. Por exemplo, um indivíduo quer emagrecer, então a gente precisa de um agente estressor. E não necessariamente esse estresse é se estressar com alguma coisa. Esse estresse é, por exemplo, o exercício físico. E aí o exercício físico, ele atua no corpo de forma que ele faz uma liberação hormonal. E essa liberação hormonal, ele libera cortisol, libera GH, ele libera catecolaminas. E esses hormônios é que eles vão lá nas enzimas lipídicas para poder atuar. E aí esses hormônios eles vão produzir, né, estimular a produção de ATGL, do LSH e do LMG. E esses três eles vão fazer basicamente quebrar aquela gordura, quebrar aquela ligação da gordura, tá? Então eles vão quebrar lá os ácidos graxos e o glicerol. E aí sim vai liberar para a corrente sanguínea, que vai utilizar como forma de energia. Vai lá para o ciclo Krebs, vai produzir energia, tudinho. Mas para utilizar essa energia a gente precisa fazer exercício. Então a gente vai fazer tanto exercício para ativar essa lipólise, como exercício para queimar também, para usar essa energia que a lipólise ela foi feita, né? Então não adianta só parar de comer, ou não adianta treinar e depois comer e ficar repondo, ou até, como o Larissa falou, né, não adianta às vezes você fazer alguma coisa para tirar um pouco e às vezes colocar mais, né? É um balanço energético. E se a gente for para números, por exemplo, um exercício aeróbio de moderada a alta intensidade, 30 minutos, para mim, eu perderia 212 calorias. E se eu for comer 2 pães, eu já ingeri mais do que isso. Se eu comer uma fatia de pizza, também é mais. Uhum. Se eu comer um chocolate, dependendo, vai ter muito mais também calorias. Então, as contas não batem. Então, é importante ver isso para não fazer essa compensação de forma errada. Ou eu não gosto da ideia de recompensa, de tu treinar para comer mais. E a alimentação, quando tu desregula a alimentação, acaba gerando... Tu desregula também o ciclo da leptina, grelina, que é da saciedade e do aumento da fome, né? Então isso, eu não gosto muito dessa ideia de recompensa. Mas como tu já falasse muito aí dessa parte, eu vou falar de uma ideia que eu achei bem interessante, que é o baixo fluxo energético e alto fluxo energético. Então, baixo fluxo energético é basicamente isso que tu falou. Tu tem uma dieta normal de, sei lá, tu tem um aporte calórico de 2.000 calorias, né?
o teu gasto basal, depois tu tem teu gasto basal de, sei lá, 1.600. Tô dando um exemplo bem aleatório. Só pra aqui, ilustrar, só pra tá? ilustrar. Aí tu tem um déficit, tu tem um a mais 400 calorias aí, né? Aí tu diz, agora eu vou tentar emagrecer. Muita gente diminui o aporte calórico e começa a fazer exercício físico. Esse seria um baixo fluxo energético, que tu diminui a quantidade de calorias também e aumenta um pouquinho da quantidade de exercício. Só que qual é o problema para isso? Muitos estudos mostram que tem muita desistência para esse público, porque você diminuir a quantidade de calorias e fazer exercício às vezes não é tão interessante assim. Aí você vai desistindo, você vai ficando com mais dificuldade para continuar nesse programa. E uma sugestão que tem muitos artigos que estão tratando sobre isso é aumentar o fluxo energético. O que é isso? Aquela pessoa que tinha 2.000 calorias consumir, sei lá, 2.400 calorias e também aumentar a quantidade do gasto energético na mesma magnitude para que tenha um déficit. Isso se mostra muito interessante e promissor assim, no sentido de emagrecimento, né? Tem até um estudo aqui bem interessante que ele traz que pessoas que têm baixo fluxo energético, crianças, adolescentes no caso, que têm baixo fluxo energético, eles é maior preditor de aumento de peso, de ganho de peso. Enquanto o alto fluxo energético, ele teve maior relação com redução da gordura corporal, né? Basicamente isso que eu falo. Então, se você for adepto a essa questão do alto fluxo energético, não quer dizer recompensa, quer dizer você aumentar o fluxo energético. Também é interessante para o aumento da taxa metabólica basal. Você tem que fazer mais atividade física e exercício físico, né? Você faz o seu exercício físico diário e aumenta a atividade física ao longo do dia, né? Isso aí. E a atividade física ao longo do dia, a gente pode fazer, aumentar a quantidade de passos, dar 10.000 passos por dia, tentar dar 10.000 passos por dia. Aí como que a gente faz isso é mais difícil, porque às vezes a gente pode descer uma parada do ônibus antes, estacionar o carro mais distante, em vez de subir para os cantos de elevador, tentar ir de escada. Algumas atividades físicas, algumas mudanças de hábitos que a gente pode adequar ao dia e aumentar esse gasto energético ao longo do dia, né? Para mim é isso. Para mim não existe essa questão de recompensa. Pode tentar essa questão do aumento do fluxo energético, mas sempre tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sempre tentar olhar de acordo com o objetivo da pessoa também, né? Do indivíduo. Se realmente ele só busca aumentar a quantidade de gasto para poder fazer um consumo maior, né, para ele, a gente não pode fazer nada, mas sempre se atentar aos riscos. Né? Mas só tentar que o alto fluxo é aumentar o consumo, ingestão e também aumentar o gasto. Isso aí. Então, E essa ingestão não é aumentar de besteiras, né? Que às vezes eu falei de números, né, mas às vezes você gasta a mesma coisa que consome, mas você está consumindo muito açúcar, ou se não, alguma coisa com muito sal, aí pode causar também outros malefícios ao seu corpo, né? Mesmo que você bata a quantidade de gasto necessária, né? Mas sempre se atentar aos riscos. Acho que é isso, Felipe. É isso. Então é isso, galera. Não se esqueçam de dar aquele curtir lá para ajudar a gente. Compartilha com o pessoal aí que estiver interessado com os temas. Não se esquece de que, Felipe? Se inscrever nesse canal. Maravilhoso, o canal da família brasileira. Precisamos monetizar. Manda mensagem pra gente lá na MSN. Não se esquece de mandar um depoimento no Orkut. Um grande abraço e até a próxima. Pesou. Pesou.